Bom dia! Na aula de hoje vamos retomar os nossos estudos sobre coesão textual que iniciamos semana passada. Como já vimos, a coesão é a ligação entre as palavras, expressões ou frases de formas a constituir um texto. Nesta semana, nós vamos estudar os mecanismos de coesão sequencial. A coesão sequencial ocorre por meio dos componentes do texto que estabelecem relações semânticas entre orações, períodos ou parágrafos à medida que o texto progride. Em outras palavras, a coesão sequencial estuda os elos de ligação, que formam frases complexas, e os elos de ligação entre as frases, formando assim os parágrafos. Dito isso, passamos então aos objetivos da aula de hoje. Nós temos dois objetivos. O primeiro deles é analisar a importância das conjunções e dos conectivos em geral para a construção e a interpretação do texto. Ou seja, a importância desses conectivos tanto para nós interpretarmos um texto, quanto para nós produzirmos os nossos próprios. E o segundo objetivo é descrever o papel dessas conjunções para estabelecer a sequência de ideias no nível da sentença. Ou seja, como essas conjunções servem para poder conectar as ideias presentes nas frases. Para nós compreendermos melhor essas relações ao nível do texto, vamos ler o primeiro parágrafo do poema O Caminho Não Percorrido, de Robert Frost. Dois caminhos divergiam num bosque amarelo, e desconsolado, pois não podia seguir os dois e ser apenas um viajante, fiquei parado por muito tempo e olhei para um deles o mais distante que pude, até onde a vegetação se perdia. Observe no poema, o segundo e o terceiro e o quarto verso iniciam com a conjunção E. Qual é o propósito dessa conjunção no texto? Essa conjunção ela serve para poder ligar as ideias contidas no segundo verso ao primeiro verso, para ligar as ideias contidas no terceiro à ideia do segundo e as ideias do quarto verso no terceiro verso. Dessa maneira, nós percebemos um elo de ligação, uma adição. Esse E tem a função de adicionar novas ideias. Essa mesma relação de adição nós podemos encontrar no exemplo seguinte. O árbitro não só marcou o pênalti, mas também expulsou o jogador. Nós temos ali duas informações. O árbitro marcou o pênalti e a segunda, o árbitro expulsou o jogador. O não só, mas também tem a função de ligar essas duas informações, adicionando uma ideia seguinte à primeira. O mesmo ocorre no segundo exemplo. Ele não trabalha nem estuda. Igualmente, nós temos duas ideias. A primeira, que ele não trabalha, e a segunda, ele não estuda. Essas duas ideias são unidas em uma só frase, a partir do conectivo nem, que também dá a ideia de adição. Por fim, cabe ressaltar que essa relação de adição pode ser apresentada por conectivos como o e, nem e o não só, mas também. A segunda relação semântica que vamos estudar hoje ocorre no mesmo poema que acabamos de ler. Retornemos a ele. Dois caminhos divergiam num bosque amarelo e desconsolado, pois não podia seguir os dois e ser apenas um viajante, fiquei parado por muito tempo. Observemos a palavra em destaque, o pois, no segundo verso. O pois tem a função de unir duas informações. A primeira informação, que o eu lírico está desconsolado, e a segunda, que ele não podia seguir os dois caminhos. O pois une essas duas informações, oferecendo para nós uma relação de explicação. O não poder seguir os dois caminhos explica por que o eu lírico se sentia desconsolado. Essa relação de explicação nós podemos igualmente observar nos exemplos a seguir. Vou dormir agora, pois quero acordar amanhã cedo. Nós temos duas informações. Eu vou dormir agora e a segunda, eu quero acordar cedo. Sendo que a segunda informação, a informação que se inicia com o pois, apresenta uma explicação para a primeira oração. O querer acordar cedo amanhã explica o porquê eu vou dormir agora. Vale lembrar que essa relação de explicação pode ser dada por outros conectivos, como o porquê, o que e o porquanto, e além do próprio pois que acabamos de ver.
A próxima relação de coesão sequencial, nós podemos encontrá-la nesse exemplo. Cada um dá a si mesmo, livremente, o seu próprio preço. Portanto, se ele é alto ou baixo, isto depende de ti. Nesse caso, temos também duas informações. A primeira delas, cada um dá a si mesmo o seu próprio preço, ou seja, cada um atribui a si mesmo o seu próprio valor. E a segunda informação, se esse preço ou valor é alto ou baixo, isso depende de ti. Se vocês observarem, a segunda ideia, se esse valor é alto ou baixo, isso depende de ti, é a conclusão lógica da primeira afirmação. E essa relação de conclusão é dada através da conjunção portanto. Essa relação de explicação pode ser também encontrada no exemplo a seguir. O lago está nas minhas terras, logo ele me pertence. Da mesma maneira, temos duas informações. O lago está nas minhas terras e a segunda, o lago me pertence. Sendo que a segunda informação, o lago me pertence, é o resultado lógico, eu posso deduzi-la a partir daquilo que eu disse. Afinal, se o lago está nas minhas terras, é óbvio que ele só pode ser meu. Por fim, cabe lembrar que essa relação de conclusão pode ser dada através de conjunções como o logo, portanto, por isso, o pois, então e em vista disso. A próxima relação semântica ela pode ser encontrada nesse exemplo. Não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Nós temos ali duas informações. A primeira delas, a indecisão se a pessoa se casa, e a segunda, a indecisão se ela compra a bicicleta. Bem, a conjunção ou que liga essas duas informações, ela transmite uma ideia que eu tenho que fazer uma escolha. Eu não posso ter os dois ao mesmo tempo. Essa relação nós damos o nome de alternância. Essa relação pode ser também encontrada em exemplos como o seguinte. Observe, ora lia, ora fingia ler para impressionar os passageiros. Nós estamos ali diante de duas informações. A personagem, em um momento, ela lê, e em outro momento, ela finge ler, sendo que ela não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Essas duas alternativas, essas duas opções se excluem mutuamente. E essa relação de alternância, quando eu tenho que escolher entre duas alternativas, pode ser dada através das conjunções ou seguido de outro ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja ou já, já. Vamos agora ao último das relações semânticas que vamos estudar na aula de hoje. Observe o exemplo. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Estamos diante de duas informações. A primeira, você é livre para fazer as suas escolhas. E a segunda, você é prisioneiro das consequências dela. Se vocês observarem bem, a segunda informação, ela contradiz, ela apresenta uma informação contrária à que ocorre na primeira oração. Essa relação ela fica até mesmo acentuada pela escolha das palavras. Você é livre na primeira e você é prisioneiro na segunda. Observe que o mais tem a função de indicar que a segunda oração ela traz uma informação contrária, apresentando assim uma relação de oposição. Essa relação de oposição também pode ser encontrada no exemplo a seguir. Ele se esforçou, porém o resultado não foi o esperado. Mais uma vez, nós vemos ali duas informações que são unidas pela conjunção porém. A primeira oração, ele se esforçou, a primeira ideia, e a segunda ideia, o resultado não foi o esperado. O que você espera de alguém que se esforça? Que ele consiga um resultado almejado. E isso não ocorre aqui. A segunda oração contradiz a primeira. Ela traz uma informação oposta, reforçando assim uma ideia de oposição. Cabe lembrar que essa relação de oposição também pode ser dada por outras conjunções. Vamos a elas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto. Terminamos então as 5 relações semânticas que vamos estudar nessa aula, além dessas 5 outras que veremos nas aulas posteriores. Antes de encerrarmos a aula de hoje, é importante perceber como que esses conhecimentos podem auxiliar-nos enquanto estudantes. Para isso, gostaria de comentar com vocês uma questão tirada da prova do IFES de 2016. Vamos a ela. Entre as orações do texto ao lado, encontram-se as relações de
Letra A, tempo e adição. Letra B, condição e oposição. C, tempo e oposição. Letra D, tempo e comparação. E letra E, finalidade e adição. Retomando aqui, a questão pede duas informações. Primeiro, identificar quais são as orações do texto. E a segunda, quais são as relações entre elas. Sabendo que essas relações são dadas pelos conectivos que vão iniciar essas orações. Na frase da placa, nós temos 4 orações. Sabemos disso, que nelas temos 4 verbos. Vamos a cada uma dessas orações. A primeira delas vai ser quando cada um faz sua parte. A segunda oração, e todos respeitam as leis. A terceira oração, é possível. E a quarta oração, termos um trânsito com paz e segurança. Se nós observarmos, apenas 2 dessas orações iniciam com conectivos. O conectivo quando na primeira oração e o conectivo e na segunda. O segundo passo agora é perceber quais são as relações que esses conectivos traduzem. Vamos ao quando. O quando dá a ideia de um momento em que uma ação ocorre, ou seja, dá a ideia de tempo. E o e, como nós vimos hoje, dá a ideia de adição. Ele acrescenta uma informação. Dessa maneira, a opção correta só pode ser a primeira, indicando as relações de tempo e adição. Chegamos então ao final da nossa aula. Espero vocês semana que vem. Um abraço!